você? Bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, e você, Denise? Tudo ótimo. Ótimo é um exagero, né? Mas a gente Na medida está do possível, né? Do jeito que dá. conseguindo aqui trabalhar, tocar as coisas, tá indo. Vamos lá, eu quero primeiramente agradecer o convite que você aceitou, ter topado fazer esse bate-papo com a gente. Confesso que a gente do escritório aqui é muito fã do seu trabalho, a gente acompanha, né? E vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, são plantas, são paredes verdes, né? Então, eu gosto sempre de me apresentar, porque como a gente une as duas contas aqui do Instagram, tem gente que ainda não conhece a Allplant, tem gente que ainda não conhece a Denise, então me apresento, depois eu jogo a bola para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco do seu trabalho, e aí a gente começa mostrando, tá? Ok. Bom, eu sou o Ricardo Adinolfi, da Allplant Jardins Verticais. A nossa empresa é especializada desde 2012 na instalação completa de parede verde, no nosso foco, e manutenção também. Então, a gente tem alguns trabalhos aqui em parceria com a Denise Barreto, que é a nossa convidada de hoje, e nós vamos mostrar um pouquinho e explicar qual que é a relação dela com o paisagismo. Aliás, ela tem uma formação até lá de paisagista, né, Denise? É uma pós, né, que você fez. Então, é uma relação bem estreita aí, que é legal de contar. Então, com vocês é Denise Barreto. Então, vamos lá. Eu que agradeço o convite, uma delícia, né? E gosto demais de trabalhar com a Allplant, é onde eu sempre tive as melhores experiências no produto final, quando a gente termina a parede verde, o painel verde, é com vocês, sem dúvida nenhuma, você sabe disso, né? Mas é bom Que eu bom. contar para quem está ouvindo a gente. Bom, eu comecei só com paisagismo mesmo, né? E logo depois de formada, rapidamente eu fui fazer essa pós-graduação em paisagismo na USP. Eu, nesse momento, tinha um escritório com o Carlos Braque, que a gente Carlos fazia Braque, super legal. paisagismo e das obras dele. E isso, enfim, essa parceria nossa durou 12 anos, foi muito boa. A partir mais ou menos do quinto, sexto ano, a gente iniciou interiores, porque a ideia era trazer a linguagem do paisagismo para dentro dos térreos dos edifícios ou das casas, que a gente Olha, tivesse uma continuidade de fora para dentro, né? Que é até um conceito diferente, mas e que foi fantástico, né? Depois, já agora, meu escritório tem quase 20 anos e e essa coisa de trabalhar nas duas áreas continua. Eu gosto muito, eu sempre gostei de planta, desde muito moça, eu sempre tive planta, cuidei das plantas, gostava delas. Então, foi assim, um caminho quase que espontâneo, né? Trabalhar com paisagismo. naturalmente, né? Eu vejo muito nos seus projetos, tem sempre essa presença muito forte, assim, do verde, né? Em paredes verdes também. Eu vejo e reparo muito isso. Vocês seguem essa linha. Muito bom de saber, de ver, né? Importante. Eu acho muito importante a gente trazer a natureza, a vegetação para os ambientes, sejam eles abertos ou os ambientes Internos, internos né? mesmo, Internos. né? Então, pensando um pouco nessa coisa das paredes verdes e tal, dos grandes painéis verdes, a gente muitas vezes tem restrição de espaço, né? Acaba ficando com uma área externa um pouco árida. Uhum. E essa é uma solução maravilhosa, que, enfim, já se faz há algum tempo, mas eu acho que Burle Marx ele explorou muito isso. Eu, pelo menos, quando penso em parede verde, vou buscar As referências lá.
lá atrás, né? E, enfim, quando você tem a parede, é como se fosse um fundo infinito. Você ganha aquela área, não só com a vegetação, mas como se você tivesse ampliado o seu terreno, a sua praça, o seu pátio, o que for. Então, eu acho que isso é muito interessante. E você pode trabalhar com as plantas, mas também imaginar que as plantas elas formam um determinado mosaico, uma determinada composição, que a gente Exato. pode explorar essa composição, essas texturas, mudanças de tonalidades, né? Dá para a gente trabalhar só em vários tons de verde ou um único tom de verde e várias texturas diferentes. Enfim, tem muitas possibilidades. Muito Bom, legal você falar isso. Enquanto você está falando, eu estou mostrando aqui algumas imagens desses trabalhos que a gente fez, que fala muito sobre isso, né? Essa relação, esse link que você faz com as cores das plantas, com a decoração, né? Eu acho, quer ver, que a gente pode começar mostrando com a Casa Cor, que falaram aqui, de repente, né? Que citaram. A gente fez a edição do ano passado com a Denise, né, Denise? Fala um pouquinho isso. desse projeto que está passando aqui nas imagens. Então, essa casa cor, enfim, era um grande loft, e lá ao fundo eu tinha uma areazinha de jardim mínima, muito pequena. E se eu delimitasse ela bem certinha, era um micro terracinho assim. E o que eu resolvi fazer foi um Olha aqui, ó, fechamento eu tenho. curvo. Eu vou E mostrando enquanto você está falando. com Eu isso, achei aqui a planta. boa. Então, esse jardim, olha a banheira, pessoal. Da banheira, a pessoa olhava esse jardim ou saía fora e ficava sentado no banquinho, podia ler, enfim, uma coisa assim. Mas o fato de eu ter feito esse fechamento em curva, ele perdeu, vamos dizer, a referência de que tamanho que ele é, né? Ele ganhou, no fundo, na verdade, uma profundidade que ele não tinha. Olha só, nós fizemos essa curva de metal e depois, sobre ela, a Allplant fez toda a aplicação da vegetação, que a gente trabalhou isso muito junto. Eu tinha Lembra, uma eu série lembro. A gente tinha uma. A gente fez a 4 mãos esse projeto. Acho que eu tenho a foto dele aqui, ó, o rabisco, que a gente chegou nesse desenho, né? No formato em V, que você queria fazer uma concentração de tons no meio, né? porque eu tinha uma série de cores dentro do espaço que eu queria que conversassem com essas cores do jardim. E o fato desse tom mais escuro estar no centro também fez com que essa curva fosse mais para trás e a gente ganhasse, então, essa ideia de profundidade maior, né? Embaixo um deck, para deixar a coisa mais simpática. Isso aqui foi logo após a montagem. Olha só o contraste, né? Super bonito, né? Os tons. A gente tem foto aqui da execução, aí até altas horas, né? Casa cor, né? Não tem hora para terminar. Aqui as etapas da montagem. Foi um projeto super bonito, né? Muito comentado. Eu acho diferente, né? Esse formato que você propôs, curvo, que trouxe essa situação do infinito. Ninguém sabe onde começava, onde termina. Olha lá, com a produção pronta. Não, foi uma experiência super boa. Eu adorei o resultado. Agora, Olha realmente, quando bem. a gente vai trabalhar, estabelecendo também ligação com essa tela também, que tinha muito verde. Eu até anotei o nome dele, do Herbert Baglioni. É isso. Tô com uma colinha aqui. Que tinha esse link, né? Com a tela. Então, a gente está vendo essa imagem aqui lá no fundo, o painel, com os tons, né? E aqui no living, né? A tela dele bem no meu cantinho aqui, dá para ver um pedaço da tela, né?
Isso mesmo. É um estúdio, né? É um estúdio. Um ateliê de morar. Agora, a gente não pode sair fazendo parede verde assim, aleatoriamente. Ah, eu gosto dessa planta, vou por essa, vou por aquela. Não é assim. A gente tem que saber a insolação, como é, em que horário que ela vai bater, a planta, de quanto sol ela precisa e quanta água também. Porque não adianta você misturar várias espécies que necessitam quantidade de água diferente uma das outras, porque fica Sim, quase impossível você equilibrar depois a irrigação disso daí, por mais que seja tudo exatamente. automatizado, super moderno, mas é importante que você estabeleça zonas aonde a irrigação chegue numa mesma intensidade, porque senão a gente não vai obter um bom resultado, né? E a Isso. espécie vegetal está completamente de acordo com a insolação do lugar. Aí fica uma beleza, a gente tem o maior sucesso e realmente o jardim vertical tem to, tudo que a gente busca e de uma maneira boa, porque senão você fica brigando eternamente com o jardim e com a manutenção, porque se a espécie não for adequada, vai para frente, né? E aí você fica patinando nisso. Então, é muito importante a assessoria da Allplant, porque É, aí o Ricardo conhece como ninguém também as plantas, e aí você tem segurança nessa especificação, né? muito bacana você tocar nesse ponto, Denise, que é justamente para isso que a Allplant existe. A gente quer dar esse suporte. Eu não sei quem está vendo a gente, se é profissional, se é cliente final, se é paisagista, mas a gente dá esse suporte total para os profissionais, né? Então a gente entrega o projeto, a execução e a manutenção, né? Então é para tirar essa dor de cabeça. Ah, parei de ver, não sei fazer. Então a Allplant existe para dar todo esse atendimento em todas as fases da execução, né? O estudo, a gente estudou as plantas qual que a gente ia colocar para dar esse efeito que a gente queria, né? Que é uma amostra. Então, muito bom você tocar nesse ponto. E o legal que eu lembrei aqui é que a gente conseguiu aproveitar tudo depois, né? Foi um stand que foi desmontado, totalmente reaproveitado, né? Tem o lance da sustentabilidade, né? Isso é fundamental. Quando a gente está fazendo mostra, precisa sempre que o trabalho desenvolva dessa forma, né? Agora, essa foi uma experiência bacana que a gente fez para uma mostra num espaço externo. O espaço externo, vamos combinar que é sempre mais fácil, porque a gente tem Sempre. o sol ali à nossa disposição e tal. Mas a gente já teve experiências bem bacanas, bem interessantes, em espaço Passo o link. completamente fechado, Vou com mostrar. sem iluminação natural. E aí a gente brincou de uma outra forma. Vamos ver, Sim. daqui a pouquinho ele Ó, acha. eu tô lendo aqui os comentários, quando você está falando Tora Brasil aqui, ficou lindo, parabéns. Mônica, Lelê, Camila, todo mundo elogiando o projeto aqui, maravilhoso. Juliana, todo mundo adorando aqui, Wellington. Foi esse projeto foi bem comentado, eu lembro bem. Deixa eu ver qual que é esse daqui. Esse que você está falando. Deixa eu ver se é esse. Não, esse também não. Vamos passar aqui para este daqui, ó. Que foi a Mostra Artefato, 2018, né? Isso. E nesse projeto, a gente explorou aí a vegetação como planos. Então, o que eu fiz foi a sobreposição de dois planos. Eu tinha um de fundo, todo verde, vamos Isso. dizer, dentro do que a gente imagina. E aí eu fiz um outro suporte à frente, aonde eu coloquei um outro plano que, vamos dizer, voava, né, na frente
do Flutuava, né? Ele tava... E numa cor sulferina, assim, bem forte. E o mais, assim, o grande desafio é que a gente precisava selecionar também espécies que pudessem ficar o ano todo, porque a amostra é de um ano, e sobrevivessem, né? É. Então, deu um certo trabalhinho para ajustar a drenagem A direitinho. gente colocou as lâmpadas, lembra? As lâmpadas que ajudam na fotossíntese ali em cima, tem umas... Essas imagens mostram um pouco aqui ó, o detalhe dessa lâmpada. Porque, pessoal, era uma amostra, né? Uma loja que é nos Jardins aqui em São Paulo, fechada, né? E aí a gente tem esse recurso dessas lâmpadas tubulares que emitem essas ondas, o comprimento de ondas azul e vermelho, que ajudam as plantas a fazerem fotossíntese. E aí a gente colocou em cima, né, escondida, e quando a loja fechava, elas ligavam automaticamente. Ficava a noite inteira assim, funcionando. Deu super certo, ó, porque é como se fosse a luz do sol, né? Eu acho essa foto aqui linda, com essa luminária ao lado. Acho que eu tenho fotos aqui da execução também, ó, da montagem. Então, você vê que a textura do painel de fundo era bem forte, umas Aqui dá para ver samambaia bem. grandes e assim, bem rica. E a textura da frente já era... O que que era? Ceticré? O que era mesmo? Já A até... frente de Tadescantia Escantia e o Ah, Lambari. a descansa. E... E o Lambari roxo Enfim, ela é misturado. mais delicada, tem o desenho da folhinha clássica mesmo, né? Então, essas duas linguagens, elas para esse era a sala de jantar, né? Na sala de jantar deu um efeito interessante, vamos dizer, uma Aqui embaixo de proposta mim a cor. nova. Ai, Que linda, aqui dá o efeito, né, na cor. É uma sala de jantar, isso mesmo, te interrompi, desculpa. não, eu gosto de trabalhar, tenho feito várias salas de estar com esse fundo verde, assim, um painel verde. Eu acho que fica muito simpático, porque você trazer a natureza para dentro de casa, ela traz um acolhimento, quer dizer, a planta é uma coisa que está na sua memória, sei lá, ancestral, né? Então, você sente um acolhimento, uma paz. É muito Isso. interessante a gente trabalhar com vegetação dentro de casa. Adorei também o trabalho do artista, né, que você fez, compondo o espaço. É isso Essa mesmo. foto é linda. Mas tinha um cuidado assim especial, porque o piso era em vidrotil. Vidrotil é um piso que pode receber água e tal, porque, enfim, alguma hora, alguma aguinha cai no piso, porque você prepara uma irrigação perfeita e a planta vai crescendo. Aquela folha cresce e, de vez em quando, ela entorta umas gotinhas de água e essas gotinhas são empurradas para o piso, né? Então, aí nessa hora, uma proposta coerente precisa de um piso que possa receber água, né? Sim, tem uns respingos, né, natural. Deixa eu ver, aqui dá para ver bem o piso, tá vendo? Essa foto tá boa. E essa parceria foi legal, a gente usou um outro sistema diferente do sistema da Casa Cor, né? A gente lá na Casa Cor usou uma treliça com os vasos, que é um dos sistemas que a gente monta, e aqui foi uma parceria com o pessoal das mantas hidropônicas, né, da Vert Garden, que cederam o material e a gente fez a execução. E também fizemos manutenção várias vezes, a gente foi lá cuidar, limpar, tirar a folha seca, né? E o bom é que ele é um sistema que é umas placas, né, de uns feltros e tem uns bolsos, e ele ocupa pouco espaço. Então ele fica com com esse aspecto mais recolhido, né, abrigado nessa moldura de madeira que você fez, né? Aqui dá para ver o acabamento também em volta do plano da frente.
Ele fica Então, super leve, né? Aqui, ó, acabamento em madeira. Então, você vê que o plano da frente ele é super estreitinho, tem 15 centímetros no máximo. é. E o Então, Ricardo estava falando em manutenção, né? Isso é importantíssimo, gente, porque planta é um ser vivo. Então, do mesmo jeito, se você tiver um cachorrinho que você alimenta, tá? A não é? planta vai precisar de manutenção, vai precisar de cuidados. O alimento dela é a água, mas você tem os nutrientes, as folhas ficam secas, e exige sim um cuidado. Um cuidado. Uma planta é quase um pet. Exatamente. Mesmo cuidado, né? É um ser vivo, né? É um ser vivo e precisa de cuidado, precisa regar. Tem muitas pessoas que me perguntam, mas vocês só fazem com irrigação, não dá para fazer sem irrigação. Eu acho que é tão vantajoso você colocar uma irrigação automática, porque às vezes está muito alto, você não consegue alcançar lá em cima, regar todo as plantas na mesma quantidade, na mesma frequência, né? Então, eu acho que é um conforto a mais que vale a pena. Poder, você tem uma parede muito extensa, né? Aqui até vou contar um pouco da minha experiência. Assim, eu, em alguns momentos, já quis ser teimosa e achei que era área externa, e que chovia, e que dava para também completar e tal, e fiz sem a irrigação. Ah, não dá certo, infelizmente. Você acaba tendo que implantar depois, porque não, é difícil a pessoa manter aquela rotina, alcançar a, a água nos pontos mais altos, na quantidade exata, nos horários Nos corretos. horários. Se tiver o sol aberto, não é para você colocar nessa hora, você tem que colocar bem cedo ou mais no final do dia, quase à noitinha, enfim. Tem uma série de coisas que precisam ser controladas para a gente ter sucesso, porque também a ideia é que as plantas durem, não que você fique trocando eternamente os vasos e aí você tem o muro bonito. Isso já não é a ideia inicial, né? A Ideia... gente quer que o jardim, né, tenha uma vida longa, né? Exato. Exatamente. É importante, esse assunto de manutenção, acho que leva a gente para o próximo projeto, que é do Colégio Bandeirantes, que foi exatamente em função da manutenção que a gente foi parar lá no colégio, né? Pois é, porque, enfim, ele foi implantado inicialmente Foi em com esse... 2017, eu acho, né, que você entregou lá, acho que eu vi no seu Instagram as fotos da inauguração. Pode Faz já ser, 3 anos anos. atrás. E tinham duas empresas anteriores que executaram, né? O histórico acho que é mais ou menos esse. E Isso. aí a última empresa que estava dando manutenção ia entregar, né, o serviço e o colégio perguntou para vocês, né? E agora, como é que a gente faz? Acho que pediu uma indicação e você falou para falar com a gente. Acho que eu tô... Exatamente. E foi ótimo, porque, enfim, as mãos mágicas do Ricardo fizeram com que os painéis ficassem ainda mais bonitos do que já estavam, né? Essas fotos são recentes, ó, de lá. São Pois é. 7 painéis, né, Denise, que você colocou lá, em locais Não, diferentes. A gente tem os no pátio, a gente tem também nos corredores, lá em cima na diretoria. E não sou porque só eu, né? A equipe também, né? A equipe é o principal, acho que. A tem um equipe, treinamento todo, mas é a sua orientação que faz com que eles trabalhem corretamente. Então, são vários painéis. O pátio do Colégio Bandeirantes era um pouquinho árido. E eu notei essa necessidade de verde, sugeri a eles foram super receptivos e a gente fez essa implantação, e que realmente foi um sucesso. Então, eu tenho uns 4 ou 5 painéis de um pé direito normal, e um deles é muito alto, esse que está aqui à direita, tem acho que 9 metros de altura. isso. E isso
transformou completamente essa área toda interna do colégio. Então, foi uma experiência muito boa. E essa foto que aparece agora, que é até o dia da inauguração, é sala de aula mesmo. Aí já é internamente, não é o pátio aberto de recreio, é o andar dos laboratórios. Então, nós tínhamos feito o projeto dos laboratórios integrados, né, do Make. Bacana esse conceito, né? É trazendo a biofilia, né, para dentro, né? Isso mesmo, isso mesmo. E, enfim, tinha tudo a ver com que eu abrisse, a hora que o aluno chegasse, ele pudesse ver um painel verde e pudesse, enfim, sentar nesses módulos e tal, e depois fosse para a aula, para os espaços de laboratório, né? E foi muito importante, é outro painel de um desafio grande, tem claridade e tal, aí não é um breu completo como era na Artefato, aí tem os tá vindo de fora, ali de trás, ó. Mas exige também. Eu tenho fotos de quando a gente chegou lá para fazer a visita, antes de aceitar a manutenção, porque esse daí é um sistema que até a gente não instala, mas que o Bandeirantes condicionou. Já que você vai fazer, faz desse painel também. Ele estava numa situação assim, ó, no final do ano de 2018, que a gente começou em janeiro. Você vê, com algumas falhas, algumas plantas secas. Isso é legal de mostrar para quem está assistindo, para entender também que tem um serviço de manutenção que é importante. Olha como ele está hoje em dia, recuperado, com a troca, com a escolha de plantas adequada, né? Então, tem um certo cuidado que é importante ter. Como você falou, quando você entrega, está de um jeito, e aí quem vai cuidar depois, né? Quem vai ser? Vai ser uma equipe especializada? Vai ser o seu caseiro ou o seu funcionário da sua empresa? Então, é importante contratar, pensar bem em quem você vai escolher para cuidar do jardim, porque é um investimento alto, né? Não é barato, não. Ó, aqui, aquele painel o grande, eu tenho a foto dele atual, já a diferença, dá para perceber, eu acho, a diferença. Dá. E isso foi um trabalho de um ano, e é gratificante ver assim o cliente, né, o pessoal do colégio satisfeito. Os de fora, como você comentou, eles estão super bem. Assim, já quando a gente chegou, isso aqui é a foto de quando a gente chegou lá no primeiro momento. Não estava ruim, estava super bom. A gente só deu uma melhoradinha, né? Um toque, uma olhada, uma manutenção mesmo, né? O problema pior são os internos, né? Que tem que ter um cuidado por causa da insolação. A gente tem aqui alguns, ó, deixa eu ver se dá para ver. Folha queimada, tá vendo? Seca. Esse é aquele das salas da diretoria, né? Quando a gente chegou lá. E aí a gente tem já eles prontinhos, saudáveis. A sala é a sala de integração de equipes, né? Então também vamos dizer, ela tem um conceito de integrar todas as equipes das várias matérias, né, áreas do colégio, e eles fazem muitas atividades em conjunto ali e tal. Então, era um outro lugar importantíssimo de você ter novamente a presença da vegetação, essa coisa da biofilia, tudo isso é um único fio, né? E mostra que é possível ter também, né? E tem muita gente que pergunta, mas é só externo, dá para ter planta natural dentro de casa, né? Uma parede verde. E esse é bacana que está mostrando, você projetou ele frente e verso, né? Um sanduíche, né? Tem planta desse lado e desse, né? Acho que tem a outra foto aqui do outro lado, eles são quase gêmeos. Essa é um lado e essa é as costas. Isso. Ficou bem interessante. Não, e aqui não é conversa assim, né, pós-projeto e que a gente não sabe mais do cliente.
O cliente está tão satisfeito que na expansão agora eu propus novos painéis e foram super aceitos. Então, a gente vai iniciar uma obra nova, um edifício com 15 andares que vão ter vários Nossa. painéis musicais e tal, de tanto sucesso e resultado com os alunos, resultado, vamos dizer, não só estético, mas também de tornar o ambiente mais agradável, né? Então, nós vamos ter Menos árido, né? mais painéis. Oba! E aqui é importante ressaltar que é a área do pátio, né? Onde os alunos ficam, né? A área do recreio, do intervalo. E é uma coisa presente no seu trabalho, né, Denise? O institucional, né? Você já fez alguns, né? Eu gosto muito de fazer as escolas. Na verdade, eu gosto de variar, né? Eu detesto ter que fazer a mesma coisa. Se Para eu mudar puder os fazer um ares, né? pouquinho de cada, eu acho ótimo. Eu acho que a gente fica mais criativo, né? Tem que resolver uma questão, outra são... É ótimo, é muito gostoso. Esse trabalho tá magnífico, assim, super bonito mesmo. E aí eu tenho mais um trabalho para mostrar, que foi o primeiro que a gente fez lá atrás, eu tenho até a data aqui, em 2015. Você sabe que eu fui atrás, eu fui atrás, Especial. como é que eu conheci a Denise Barreto, né? Como é que a gente se encontrou, como é que a gente se conheceu, como é que foi o contato? Eu resgatei, não sei se você vai se lembrar, mas eu sou cara de pau, estava começando com a Allplant, eu mandava aqueles e-mails marketing, que ninguém, acho que nunca lia, né? Você mandava aqui, oi, tudo bem? Eu sou Ricardo da Allplant, né? Conheceram meu trabalho em 2014. E você foi uma das que respondeu. Eu tenho esse e-mail que foi super engraçado. Eu falei, nossa, você respondeu para mim, perguntando uma parceria de uma casa cor, que acabou não acontecendo, mas você respondeu, oi, eu quero fazer a parede numa casa cor 2014. E eu te respondi. E a sua resposta foi melhor. Falou, ufa, eu achei que fosse aqueles e-mails que ninguém responde para a gente. E eu tava lá. Falei, nossa, Denise Barreto respondeu meu e-mail. Lógico que eu vou responder. Foi assim que a gente começou, mandando esses e-mails para divulgar o trabalho, né? E eu falei, vou pegar esses arquitetos que a gente admira, conhece e acompanha o trabalho, para mandar. E aí a gente conseguiu fazer nessa residência, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, um projeto pequeno relativamente, né? Uma história bacana, interessante para quem está assistindo, acompanhando, que dá para fazer, é uma casa alugada, né, Denise? É temporária. E aí ela queria uma coisa que pudesse levar embora se ela saísse, a cliente queria um espaço. Não, e novamente, era uma casa sem jardim, né? Não tinha Sem jardim, jardim, não tinha verdade. essa entrada lateral para carro e tal, e ali, então, a gente transformou meio numa área de terraço, e justamente usou a parte de vegetação no muro da casa, porque a área era tudo pavimentado, né? Não Não tinha, tinha né? Acho que eu tenho como aqui as fotos do antes, olha. modificar. Olha as Isso. fotos do antes, de como era. E foi tão bacana que esse ganhou, a gente faz um prêmio todo ano, escolhendo o melhor jardim do ano. E foi uma brincadeira, né? E esse jardim foi o vencedor em 2015. Então, viu? Porque teve uma campanha, né? Todo mundo votando sem parar. A gente fez uma brincadeira no site, escolhia, e esse acabou ganhando. E é bem bonito, eu gosto muito dessa poltrona que você usa, esse estilo meio fora, meio dentro, né? Que você integrou com o living. Ela tem os gatos, né? Atração ali, os gatinhos. Outra coisa que a gente também. As espécies, né, são todas brasileiras, né? Uma grande parte é da Mata Atlântica. Isso. Então, isso é um outro elemento importante, quer dizer, ao você trabalhar com a flora brasileira, você está divulgando isso, você está mostrando a diversidade imensa que a gente tem. E, enfim,
a gente valorizar o que nós temos é fundamental. É Sim. fundamental. E agora, tudo isso parece muito fácil e tal. O Burle Marx tinha aquela história dele, que ele foi conhecer as plantas brasileiras lá na estufa, em Paris, em outros lugares, porque aqui ninguém imagina usar samambaia, imagina usar certas coisas. Não usava nada disso, as aráceas, as folhagens, filodendros, tudo isso. Imagina, ninguém colocava jardins, né? E aí ele vai e resgata tudo isso e mostra, né, para a sociedade brasileira essa possibilidade que hoje em dia a gente usa e nem sabe que foi ele que trouxe, né? É um mestre, né? É Com um certeza, mestre. com certeza o grande criador. É uma fonte de inspiração. Ontem a Maria Nick estava aqui também, ela trabalhou 6 meses lá no sítio Bulemax de estágio, depois de se formar. E tinha uma espectadora que dá curso lá. Então foi um momento assim muito bacana. Né? Foi, nossa, é um mestre, né? Ele deixou um legado aí pra gente, que acho que é o maior paisagista que a gente tem brasileiro, né? Assim, que Não, estudioso. eu acho que tem profissionais maravilhosos. Sim, Dá para a gente encher a mão, a outra mão e tudo, mas ele teve um papel muito importante, porque trouxe toda essa conceituação de você valorizar o que você tem na Terra e descobriu uma diversidade gigantesca. Você vai hoje em dia lá para a Feira de Milão, uma coisa assim, só tem espécies brasileiras, nativas brasileiras, até porque elas se dão muito bem em sol, em sombra, dentro. Então, é uma planta que é boa de você trabalhar, ela é fácil de você ajustar, né? é. Estão dizendo aqui, quando você estava falando, eu li aqui a pergunta do comentário do Marcos, dizendo que tem que usar mais, tem coisa, muita coisa sem uso, que ele gosta de pesquisar em loco, ele vai lá para o meio do mato pesquisar. Ótimo, né? Não, isso é sensacional. Às vezes, para a gente é um pouco difícil, porque você depois não encontra um fornecedor para poder te dar aquelas mudas, né? Que isso é uma outra coisa que às vezes o leigo talvez não imagine a quantidade de mudas que a gente usa num jardim. Quando você Muito. vê o caminhão chegar e descarregar aquela quantidade de plantas, você Eles fala, falam, uau, ah, vai sobrar meu, muito, se vamos usar tudo não, isso, vai sobrar, não sobra nada. literalmente falta. Geralmente vai precisar de mais na próxima leva. Né? Pois é. É muita, é verdade. É muita planta mesmo que a gente usa. Eu tô Então, achando. seria interessante, sei lá, as floras às vezes se diversificarem mais. Apesar de que hoje em dia muita gente já entendeu isso e Sim, tem pessoas especializadas em espécies mais raras e tal, é bem interessante. e eu que acompanho muito também o pessoal da área, está tendo um movimento para fazer muitas visitas em viveiros, né, para os profissionais irem conhecer. Essa ligação viveirista e profissional tem que ser muito próxima, né? Não para não ficar, porque às vezes ele deixa de produzir uma planta diferente porque está vendendo mais da outra conhecidinha. Lá, fala, vou continuar plantando essa. Por que eu vou colocar investir nessa nova que ninguém pede, né? Mas não pede porque não conhece, né? Assim que começa a conhecer, que começa a usar, esse mercado fomenta, ele começa a produzir mais dela, né? Então tem que Não, ter essa conversa muito próxima mesmo do profissional com quem está produzindo, né? é. É importante demais. Olha só, eu achei aqui um desenho, ó, um dos primeiros desenhos lá desse cliente, de como que a gente mostrava a paginação. Meu Deus. E aqui a fase, para quem quer ver como é que era, ó, a gente usou umas calhas suspensas, né? Foi uma faixa
na horizontal. Aqui foi logo após o plantio, as plantinhas pequenas, algumas maiores. E o excesso de água caía nessa calha, né? Tem aqui a foto, quem que pediu para ver antes, aqui a foto de antes. Não tinha nada mesmo. Era eu não sei se era uma garagem, um espaço meio, uma garagem coberta, uma entrada lateral, né, Denise? É, isso. Meus detalhes. Não, É e era importante. justamente que você lembrou bem, era uma casa alugada, quer dizer, não cabia fazer grandes investimentos, grandes reformas, né? Então a gente precisava reinventar o espaço de uma maneira rápida e com um custo não tão elevado, né? E ficou uma espécie de uma varanda, né? Uma Ah, varanda super simpático. coberta. Usava bastante, né? É, aí, as imagens finalizadas. Tinha a Harley, todo um estilo, a bicicleta. Foi super gostoso, né? Elas faziam parte também da paisagem. É, olha como cresceu. É, rapidamente, assim, é importante lembrar, quem não conhece, a gente volta depois no local, depois de 30 dias, para fazer uma visita de manutenção, cortesia, né? Que é onde a gente vê realmente qual que não se adaptou por algum motivo, né? Se não foi para frente, a gente já troca, ensina um responsável, né? Porque às vezes o cliente não quer fazer com a gente, tem um caseiro, então a gente dá um treinamento, até para se der alguma emergência, estourar um cano, alguma coisa do tipo, ele conseguir já resolver até a gente conseguir chegar. Então, nessa visita é bom que a gente faz todo esse checklist, vai, com o responsável e efetivamente entrega o painel. E aí ele pode decidir se ele faz manutenção com a gente ou faz por conta, né? E chama a gente eventualmente, né? É assim, tô vendo aqui, ó, o Danilo mandou mensagem para você aqui, ó. Danilo, sou seu fã. E aqui uma pergunta da Marilza. Pesquisas realizadas na Inglaterra mostram que o verde nas escolas aumenta a concentração em até 70%. Não duvido. Eu acho que está cada vez mais, até em clínicas, a gente tem feito, em hospitais, clínicas médicas, porque você tem essa coisa de acalmar, né? Baixar o estresse, uma coisa bonita Exato, de eu você se acho que ver. aquilo dá centra, né, a pessoa, e ao É. estar centrado é muito mais fácil que você absorva a parte que está sendo ensinada, né? Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Denise, se você quiser falar mais alguma coisa, algum recado que tenha lembrado. Ah, não sei, só mesmo Pessoal, que trabalhar com plantas é um prazer enorme, né? Eu adoro. Então, para mim é super natural, gosto demais. Eu tenho um terraço aqui que é uma mata. eu lembro que você levou na Casa Cor até jabuticabeira, você levou, né? É, Para fazer aquele jardim. é. Tem um quintal, um jardim em estoque aí, um raceiro. É importante, ó, o pessoal está agradecendo. Parabéns, muitos parabéns para a Denise aqui. Fã de Denise Barreto. Ivani Moura. Ah, que bom, muito É, obrigada. Às vezes, para mim, não aparece aqui as coisas, mas super obrigada. eu vou lendo aqui. Denise, então, ó, espero a gente fazer mais parede juntos, nos próximos projetos. Contem comigo, Sem contem com o dúvida. Plant. E obrigado, e bom, e vamos esperar para tudo se resolver quanto antes, né? Nesse mundo, É, para a gente nossa, voltar a trabalhar direito. é isso. Tá Ricardo, um bom? abração, uma delícia a nossa conversa. Também Tchau, gostei. tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau.